Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E eu vou ler até o versículo 5. Isaías 43, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, acompanhe comigo. O texto sagrado diz assim: mas agora sim diz o Senhor que o criou a Jacó e que o formou a Israel: não tenha medo, porque eu o remi. Eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará e as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Se você puder, repita isso comigo, diga: não tenha medo, porque eu estarei com você. Então o versículo termina dizendo: trarei sua descendência desde o Oriente, a juntarei desde o Ocidente. Meu Deus, declaramos nossa total confiança e dependência do Senhor. Oramos que o Senhor nos permita ter mais do que informação, mais do que apenas uma reflexão no nível meramente natural, intelectual, humano, mas que o Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos conduza a um lugar de entendimento espiritual, de discernimento, de percepção da Tua voz, que haja aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir dentro de cada um de nós, e que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero tomar esse texto como ponto de partida, uma espécie de trilho para esse nosso tempo de reflexão. Deus está dirigindo uma palavra a Israel, o povo da aliança do Antigo Testamento, e ele usa uma expressão que ela é muito repetida na Bíblia: não temas. A tradução que eu estou lendo, não tenha medo. Essa declaração aparece no versículo 1 e depois ela é repetida no versículo 5: não tenha medo, porque eu estarei com você. Então nós temos não apenas um chamado a não temer, mas nós temos a razão e o motivo pelo qual não é necessário temer. O Senhor está dizendo: porque eu estou com você. E essa declaração, estou com você, não fala de uma presença meramente passiva. Não fala de Deus apenas assistindo os momentos que eu e você passamos de aflição, como se fosse um mero fiscal do nosso comportamento. Esse eu estou com você fala de uma presença ativa, disposta a intervir, porque no verso 3 ele se identifica dizendo: eu sou o seu Salvador. Nessa época do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles não tinham esse entendimento de salvação no sentido espiritual que eu e você temos hoje. A ideia salvadora aqui falava de alguém que traria livramento, socorro, ajuda, intervenção. E Deus está falando isso dentro de um contexto de circunstâncias problemáticas, porque o versículo anterior, o 2, diz: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, e as chamas não o atingirão. Então, de novo, o Senhor sustenta que a razão para não ter medo é a sua presença, e Ele está dizendo que a sua presença pode permitir que eu e você experimentemos intervenção da parte de Deus. Agora, o curioso é que no verso 2, Deus não diz se você passar pelas águas, se você passar pelo fogo. Ele diz quando você passar. Basicamente, ele não está dizendo que é uma possibilidade, ele está dizendo que é uma certeza. Vai acontecer. E quer você goste disso, quer não, o evangelho que pregamos não isenta você de passar por problemas. Tem crentes que ficam ofendidos quando enfrentam circunstâncias difíceis, quase como se Deus de alguma forma estivesse negando a si mesmo o evangelho ou a sua palavra, quando na verdade ele prometeu que você teria problemas. Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E diz que nós teríamos aflições. Se você quer saber, para mim isso entra na categoria de promessa. Ele prometeu que nós teríamos problemas.
Apesar que eu nunca vi um crente acordar pela manhã e começar a fazer aquelas orações de fé, reivindicando o cumprimento da promessa, dizendo: Senhor, eu quero minha cota de aflições nesse dia, porque o Senhor prometeu que eu teria aflições, a tua palavra é verdadeira, não pode falar. Nunca vi. Outro dia um ainda se defendeu, falou: não, pastor, se é aquele tipo de promessa, o Senhor não precisa nem acreditar, ela cumpre sozinha, né? Na verdade, embora Jesus tenha dito: no mundo tereis aflições, ele não parou aí. Ele diz: mas tenha de bom ânimo. Basicamente o que Jesus está dizendo é: o que você enfrenta de difícil não tem que determinar como será o seu ânimo. Ele diz: tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Outro dia um falou para mim: claro, ele era Jesus. Eu falei: mas o mesmo João que registrou essa declaração de Jesus, eu venci o mundo, lá em João 16:33, ele diz lá em 1 de João, no capítulo 5, e todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ao que eu e você precisamos entender, que o Evangelho, antes de mais nada, tem um foco e resultados eternos. O apóstolo Paulo disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. De todos os homens, nós somos os mais dignos de lástima. E muitas vezes eu fico aborrecido quando vejo pessoas pregando um evangelho onde que a forma, a ênfase, o foco parece ser que todo o lucro que nós temos é apenas melhorar a nossa vida terrena. Mas por outro lado também me entristeço quando vejo pessoas tentando pregar um evangelho que só produz resultados eternos e nenhum nessa vida terrena. Porque Paulo disse: é só para essa que esperamos, nós somos de todos os mais dignos de lástima. Significa que não podemos esperar só para essa. O nosso foco, eu diria, em primeiro lugar e principalmente é a eternidade. Mas o fato de enxergarmos e focarmos a eternidade não significa que o Evangelho também não produza intervenções aqui e agora. Esse equilíbrio às vezes é muito difícil. Eu vejo grupos pregando o Evangelho de resultados que quase só são terrenos, não se fala da eternidade. Eu vejo outros falando de resultados eternos, mas não fala de intervenção terrena. E nós precisamos entender que Deus, na verdade, tem feito declarações e promessas sobre intervir na nossa vida aqui e agora, mas obviamente nos levar a viver com foco na eternidade e nos resultados eternos. Então, pela direção de Deus, eu vou pender um pouquinho hoje para falar dessas questões de intervenções aqui e agora, sem de forma alguma tentar dizer que isso vem em primeiro lugar ou que seja mais importante, presumindo que todos nós entendemos que esse é um dos aspectos que é o enfoque de hoje, não o enfoque de sempre. Mas eu sinto que Deus quer provocar a minha e a sua fé, para que a gente possa experimentar mais do que Ele quer fazer aqui e agora, enquanto caminhamos, né, comprometidos com Ele, para desfrutar de uma salvação que é eterna. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no verso 9, a Bíblia diz: para que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa fé, a salvação das nossas almas. Então Deus pode trazer respostas aqui agora, mas esse não é o propósito do Evangelho. Eu diria que isso aqui está mais para efeito colateral. Mais um efeito colateral que nós também não queremos abrir mão nem jogar fora. Então, o tema da minha mensagem hoje, focado nessa ideia que Isaías está trazendo, de que nós vamos enfrentar circunstâncias difíceis, mas não precisamos temê-las e nem precisamos nos dobrar diante delas. Ele está dizendo: quando você passar pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Significa que as circunstâncias não precisam prevalecer sobre nós. Ainda que Deus tenha dito que vai acontecer, e é só uma questão de tempo. Um dia eu estava falando que Deus tem uma promessa, todos nós vão ter problema. Um pensou em voz alta, falou: vira essa boca para lá. Falei: eu viro. E aí eu virei para o outro lado, falei as mesmas coisas. Eu falei: mas não importa para onde virar a boca, é um fato, vai acontecer. Mas o que a palavra de Deus nos diz é que quando acontecer, isso nem precisa ditar o nosso humor. O reconhecimento de que se Deus está ou não conosco não depende do que enfrentamos, mas sim de uma palavra que Ele declarou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a presença dEle conosco não depende de a circunstância ser ou não favorável. A Bíblia diz: José é vendido pelos seus irmãos, vai para o Egito como escravo. Quando chega na casa de Potifar, a Bíblia diz: e o Senhor estava com José. Daqui a pouco ele é injustiçado e mandado à cadeia. E quando chega na cadeia, a Bíblia diz: e o Senhor estava com José. Porque Ele estar conosco não depende se as circunstâncias são ou não são favoráveis. É parte do compromisso dEle de simplesmente nos assistir.
Aliás, eu gosto quando o Salmo 139 diz: se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu ali estás. Alguém diz com muita propriedade que Ele estará conosco nos altos e baixos. Não importa o que você está passando ou enfrentando, isso não muda a promessa da presença dEle conosco. Mas o que nós precisamos entender é que essa compreensão da presença dEle conosco e do que Ele deseja nos proporcionar pode nos levar a prevalecer sobre as adversidades, sobre as circunstâncias adversas, em vez de deixar que elas prevaleçam sobre nós. Muitas vezes nós desanimamos, nós nos curvamos diante do poder delas, e a mensagem de Deus, repetida e enfatizada, é: não tenha medo, não tenha medo. O tempo todo Deus está nos chamando a não ceder ao medo, a não nos dobrarmos à pressão das circunstâncias, e Ele está dizendo que eu e você podemos passar pelo fogo sem ser queimado, podemos passar pelas águas sem nos afogarmos. Ou seja, ainda que enfrentamos circunstâncias difíceis, elas não precisam trazer resultados negativos sobre mim e sobre você. Mas, se simplesmente não ter medo fosse algo automático, Deus não diria para mim e para você não ter medo. Isso, na verdade, Ele nos chama a uma escolha, obviamente fundada no entendimento, numa compreensão de um Deus que está conosco e nos acompanha, mas Ele nos chama a um lugar de uma resposta. Eu não sei você, eu cresci num lar cristão, tive esse privilégio. Meu primeiro presente, antes de nascer no ventre de minha mãe, já foi uma Bíblia. Eu fui exposto a esse ambiente desde que eu me entendo por gente. E a vida inteira eu ouvia os pregadores falarem sobre fé. Você tem que crer. Sem fé é impossível ver a glória de Deus. Tem que crer, precisa crer, precisa crer, precisa crer. E a doutrina para mim de que precisava crer ficou clara logo cedo. Hebreus, no capítulo 3, diz no verso 19 que aquela geração que saiu do Egito e não entrou na terra prometida, a conclusão do autor de Hebreus é clara, ele diz assim: vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade vai nos deixar fora daquilo que Deus tem. Deus sinalizou que era a sua vontade de levá-los à terra prometida, fez promessas, liberou recursos, disponibilizou tudo, da parte de Deus foi feito tudo, mas eles abortaram o que Deus tinha, porque não corresponderam com fé. Aliás, no capítulo 4, a Bíblia diz que a palavra não foi misturada com fé no coração deles. Então sabemos que a fé nos leva a resultados e que a falta de fé nos priva deles. Mas a pergunta prática é: como é que a gente exerce fé? Porque eu me lembro muitas vezes, quando adolescente, eu ia orar, eu fazia careta na hora da oração, porque para mim imaginava que era uma cara de fé. E eu fazia assim umas caras, né, quase como quem está orando, está com dor, mas assim para mim eu ficava tentando fazer. A fé tem que ser espremida, tem que sair de algum lugar, porque nem eu entendia o que era fé. E às vezes nós temos o discurso de que tem que ter fé, mas não temos uma orientação prática de como a fé funciona. E o que eu gostaria de conversar com você rapidamente hoje diz respeito à forma como a fé funciona. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Quando Deus está nos chamando a resistir ao medo, deixa eu dizer, o medo e a fé não ocupam, não dividem o mesmo espaço. Quando Jairo está ali abordando Jesus para que ele vá orar com sua filha, e de repente alguém chega e diz para ele: não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Jesus vira para ele e diz para a seguinte frase: não temas, crê somente. O que é que Jesus está dizendo? Se você deixar o medo entrar, a fé vai ser comprometida. Não dê lugar para o medo, deixe só a fé, porque os dois não dividem o mesmo espaço e não operam em conjunto. Onde a fé entra, o medo tem que sair. Onde o medo entra, a fé acaba saindo. E quando Deus está nos chamando a esse lugar de um posicionamento claro contra o temor, Ele está nos chamando a andar em fé. Mas a pergunta prática é como a fé funciona. Primeira verdade que eu queria destacar aqui é que a fé tem 2 estágios. E se a gente não entender a ordem deles, talvez a gente não viva os devidos resultados. Eu gosto de dizer que antes de funcionar do lado de fora, produzindo resultado, mudando circunstâncias, a fé vai funcionar primeiro do lado de dentro, afetando a maneira como eu e você nos sentimos diante daquilo que nós passamos. Quando Deus começa dizendo não temas, não tenha medo, Ele está dizendo que algo precisa mudar primeiro do lado de dentro. Lembro quando ainda garoto, ouvindo meu pai citar Provérbios 24:10. Se te mostras frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. O que significa isso? Que nossa reação interna pode determinar o poder que teremos de vencer ou não as circunstâncias.
Inúmeros textos vão falar isso, como o próprio Jesus, quando diz, não temas, crê somente. Isaías, no capítulo 30, no verso 15, a Bíblia diz, porque assim diz o Senhor, Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegado está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quiseste. Eu gosto dessa declaração, né? Em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação. Salvação aqui era livramento. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. A confiança traz uma característica interior, tranquilidade. Ela vence a agitação, ela vence os medos, ela vence a ansiedade, ela vence a preocupação. Basicamente, a fé primeiro tem que operar do lado de dentro, no sentido de não deixar as circunstâncias nos ferirem. Você passa pelo fogo, ele não te queima. Você passa pelas águas, elas não te afogam. É uma capacidade interior de não se permitir ser abalado diante daquilo que você enfrenta. Quem está entendendo, diga amém. Eu não quero gastar muito tempo falando disso, mas a Escritura usa muitas expressões como essa, sobre confiar no Senhor, né? Sobre não ser abalado. Mas eu quero chamar a sua atenção para figuras bíblicas que para mim são muito claras, sobre o passar pela água e passar pelo fogo. Passar pela água é um desafio que hoje a gente acabou conseguindo vencer, né, de uma maneira muito, mas muito, estamos bem longe e adiante do povo daquela época. Eles não tinham pontes, eles tinham embarcações limitadas. Como você pode perceber na Bíblia, Deus tanto abre o Mar Vermelho para uma geração passar, como depois o Rio Jordão para uma segunda geração. Os filhos daqueles saíram do Egito, agora passarem e entrarem na Terra Prometida. Por quê? Não haveria a menor condição. Essas travessias eram perigosíssimas. Nós tínhamos gente de idade, nós tínhamos mulheres com crianças pequenas, né? Era um desafio enorme. Isso sempre era símbolo de adversidade, de um desafio, de algo difícil. Hoje nós temos pontes, embarcações de alta tecnologia, mas passar pelo fogo continua sendo um desafio, né? Continua sendo um desafio que nós não superamos. Mas Deus está falando que tanto em um como o outro, Ele diz, você não precisa sofrer nenhum dano por causa das circunstâncias. E aqui eu quero chamar a sua atenção para dois exemplos bíblicos que para mim ensinam muito sobre a operação da fé, que diz respeito a gente que passou pela água e gente que passou pelo fogo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós temos um exemplo que para mim reflete bem essa figura bíblica do que é passar pela água. E se você puder me acompanhar em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, a Bíblia diz assim, logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. O verso 24 diz, entretanto o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, é o Senhor mesmo? Mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Bom, eu quero tomar esse texto, e eu quero começar chamando a sua atenção. O verso 22, a versão que eu li de Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. A versão atualizada de Almeida diz que Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar, né? A NVI diz que ele insistiu. Na verdade, essa palavra que foi usada no original grego, de acordo com os léxicos, ela significa literalmente forçar, compelir, empurrar para, obrigar. A Bíblia está dizendo que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco. Por que Jesus teve que forçá-los? Obviamente porque eles não queriam entrar no barco. A pergunta é por que eles não queriam entrar no barco? A Bíblia diz depois que entraram, enfrentaram uma tempestade. Essas tempestades não se formam de um minuto para outro.
elas vão dando prenúncios. Entre aqueles discípulos de Jesus, nós tínhamos pescadores que conheciam muito bem aquele lago, que era tão grande a ponto de ser chamado de Mar da Galileia, conheciam o clima, conheciam o tempo. Eu imagino Jesus dizendo: eu quero que vocês entrem no barco, atravessem, eu vou encontrar vocês do lado de lá. Eu imagino um deles olhando, dizendo: o senhor não vai conosco? Não. E o senhor quer empurrar a gente por meio da tempestade sem conosco? É o que eu estou mandando vocês fazer. A Bíblia não nos mostra nenhum lugar onde os discípulos tenham desafiado a autoridade de Jesus, mas quando diz que ele forçou a entrá-los, houve algum nível de resistência. Que me leva à seguinte pergunta meramente retórica: pode Deus deliberadamente enviar os seus filhos a uma tempestade? De acordo com esse texto, sim. Eu não sei de onde alguns conseguem tirar um evangelho que tenta nos isentar de problemas, quando às vezes o próprio Deus diz: eu vou providenciar algum nível de treinamento para vocês. Nós precisamos entender que não somos apenas a noiva do Cordeiro, somos o exército de Deus. E você não forja soldados treinando eles o dia inteiro deitado numa rede, na sombra, bebendo água de coco. Deus tem planos extraordinários para mim e para você, e Ele tem a capacidade de forjar nossa maturidade, nosso crescimento, usando circunstâncias difíceis. Isso não significa que Ele nos abandona. Enfim, Jesus os envia, e quando a situação estava tensa, complicada, chegando no limite, eu acho interessante que a Bíblia diz que no cair da tarde, Jesus já estava no monte, orando sozinho. Eu não sei que hora ele saiu, mas no cair da tarde, ele já tinha despachado os discípulos, já tinha subido a montanha, estava orando. Vamos imaginar que eles saíram no cair da tarde, que isso com certeza eles já estavam na água. A Bíblia diz no verso 25 que Jesus foi ao encontro deles na 4ª vigília da noite. A Bíblia fala de 12 horas de sol e 12 horas de trevas à noite. Normalmente, né, o cair da tarde estava em torno ali das 6 horas e o amanhecer mais ou menos em torno das 6 horas. A noite tinha 4 vigílias: das 6 às 9, primeira vigília; das 9 à meia-noite, segunda vigília. Por isso que meia-noite se chamava antigamente metade da noite. Hoje muitos de nós nem fomos dormir ainda, mas antigamente era metade da noite. Da meia-noite às 3, a terceira vigília, e das 3 às 6 da manhã, a 4ª vigília. Então nós não sabemos que momento a 4ª vigília Jesus foi. Pode ter sido 3h30, pode ter sido 5h30 da manhã. Então, em algum momento antes do cair da tarde, eles já saíram. Vamos imaginar que eles saíram às 6, só para evitar erro. Em algum momento, entre 3 e 6 da manhã, Jesus vai ao encontro deles, no mínimo, 9 horas depois. Eles enfrentam uma tempestade, não conseguiram passar da metade do lago. Quando você pega todas as medidas de todos os evangelhos, eles estavam literalmente na metade quando Jesus foi ao encontro deles. E alguém brincou, falou: duro de estar na metade aqui, para ir ou para desistir, o trabalho é o mesmo. Se chegar do outro lado ou voltar. Outro dia um falou: não, se o vento era contrário, era melhor ter voltado, teria dado menos trabalho. Mas a verdade é que Jesus vem andando sobre o mar. E nenhum deles, quando viu aquele vulto entre um relâmpago e outro... Gente, à noite, está tudo escuro, não tem iluminação. Com uma tempestade e com chuva, obviamente, não à noite, onde a lua e as estrelas estão mostrando seu brilho. Eu imagino entre uma relampeada e outra, um raio e outro, alguém enxerga um vulto andando sobre a água. O que eles começaram a fazer? A Bíblia diz que eles começaram a gritar. Gritaram por quê? Empolgação? Não, medo, desespero. O que eles gritam? É um fantasma. Se fosse hoje, os crentes estariam dizendo: está amarrado. Porque a reação da maioria de nós, quando determinadas coisas acontecem, não é esperar que seja bom. Você já percebeu isso? O telefone toca de madrugada. Você imagina que alguém está ligando para te dar uma boa notícia? Primeira coisa que você pensa é: o que é que aconteceu? Mas quando Jesus aparece, a primeira coisa que o verso 27 diz que ele fala, Jesus imediatamente lhes diz: tende bom ânimo. O que é que ele sempre nos chama a arrumar a situação do lado de dentro? Ele diz: não é hora de estar desanimado, não é hora de estar abatido, tenha um bom ânimo. Ele está dizendo: sou eu. Por que é que vocês podem ter bom ânimo? Não é porque o ânimo não provém das circunstâncias, mas vem do fato de que, independentemente das circunstâncias, eu estou com vocês, eu não abandono vocês, eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho um plano e um projeto para a vida de vocês. Então ele diz: muda o que você está sentindo lá de dentro. Sempre
ele vai começar por aí. Nós vimos isso em Isaías 43, eu vou apresentar isso aqui em Mateus 14, daqui a pouco em outro exemplo que fala sobre passarmos pelas águas. A Bíblia diz que Pedro, ele não só diz, tem de bom ânimo, sou eu, mas ele diz, não temais, não tenham medo. Pedro, que falava pensando e pensava falando, respondeu, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E eu acho interessante essa declaração de Pedro. Porque Pedro está dizendo, se você é o nosso Senhor e se move por cima da tempestade, dos problemas, eu quero andar como o Senhor anda, eu quero me mover como o Senhor move, eu também quero andar por cima. E Jesus olha e diz, vem. E o doido do Pedro foi. Eu acho engraçado que todo mundo fala mal do Pedro. O homem duvidou. Eu digo, gente, o homem andou sobre a água 2 vezes. Que dia alguém falou, não, uma só, 2. Andou a ida e a volta. Porque voltou para o barco, não foi nadando não. A hora que ele começa a afundar, ele grita socorro, Jesus pega na mão dele, veio com a ajuda de Jesus, mandou a ida e a volta. E chamar de incrédulo o cara que afundou, quando a gente nunca sai do barco, é fácil. Alguns nunca se arriscam, não conseguem acreditar que vão se mover num nível diferente. O que é que Pedro experimentou? Naquele momento ele tem, eu imagino, um entendimento. Se o Senhor se move sobre as tempestades, eu também posso me mover. Isso fala do quê? De que as tempestades não precisam prevalecer sobre nós. As circunstâncias difíceis não têm que nos sufocarem, nos paralisarem. Nós é que podemos nos mover sobre elas. O primeiro estágio da fé é do lado de dentro. É quando você prevalece sobre a circunstância. Ela não necessariamente foi mudada. A tempestade continua, mas Pedro anda. Só que em algum momento, outro dia alguém falou, pastor, me dê uma definição de fé. Eu falei, a melhor definição está lá em Hebreus 11, está na Bíblia. A fé é a convicção das coisas que não se veem, a certeza de coisas que se esperam. Eu falei, não, mas tenta definir de um jeito mais leigo para nós. Eu falei, então vou usar Mateus 14, o que aconteceu com Pedro. Eu falei, fé para mim é ficar olhando para Jesus na hora da tempestade. O cara perguntou, e a incredulidade? Eu falei, incredulidade é olhar para a tempestade em vez de olhar para Jesus. Pedro está andando, ele está tendo resultado. Mas a Bíblia diz que Pedro começou, olha o verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Eu imagino Pedro andando sobre as águas e de repente ocorre um pensamento. Algo mais ou menos assim. Andar sobre a água debaixo da palavra de Jesus até vai, mas tinha que ser agora. No meio da noite, no escuro. Um mar agitado. Gente, eu não sei como funcionou aquele negócio de pisar na água. Mas eu imagino que com a água chacoalhando do jeito que estava, Pedro andou mais ou menos assim. Deve ter sido uma parada doida. E alguma coisa dentro dele faz ele reparar não só a força do vento, mas o tamanho das ondas. E quando ele começa a olhar as circunstâncias, e as circunstâncias têm o poder de te desanimar, ele começa a comprometer o chão que ele está pisando. A verdade é que Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra do Senhor Jesus. Mas quando de alguma forma ele tira os olhos da palavra ou do próprio Jesus e começa a olhar para as circunstâncias, ele começou a sabotar aquilo. Mas quando ele percebeu que estava abortando o sobrenatural, ele fez a oração mais rápida que um crente pode fazer. Nem deu tempo de enfeitar, porque às vezes a gente enfeita, né? Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Às vezes a gente abre, fecha o mar vermelho na oração. Nessa hora só deu tempo dele gritar, socorro! Socorre-me, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus o segurou pela mão. Agora sabe o que é curioso? A Bíblia diz que quando os dois voltaram para o barco, a primeira coisa que Jesus pergunta é, homem de pequena fé, por que você duvidou? Então ele está dizendo que aquele chão sobrenatural que estava debaixo do pé de Pedro foi comprometido pela dúvida, pela incredulidade. O que significa que o que fez Pedro andar primeiro foi a fé. Mas em algum momento ele abortou o processo de fé. Agora, o texto diz que quando eles voltaram para o barco, 32, subindo ambos para o barco, o vento cessou. Eu lembro que um dia eu estava lendo isso, falei, Jesus, eu não podia ter feito cessar o vento antes? Foi isso que assustou Pedro. E naquele dia, Deus me fez entender algo. Ele normalmente não muda as circunstâncias, o que está acontecendo do lado de fora, enquanto primeiro ele não muda a sua condição do lado de dentro. Ele normalmente não vai mudar o que está acontecendo do lado de fora antes que algo aconteça do lado de dentro. Ele diz, primeiro tem que prevalecer sobre as circunstâncias. Primeiro se anda sobre a água, depois se acalma a tempestade. E sabe, a maioria de nós está tentando ter resultado nas circunstâncias sem funcionar no primeiro estágio. O primeiro estágio da fé é do lado de dentro, o segundo é do lado de fora. O primeiro muda você, o segundo muda as circunstâncias.
E muitas vezes nós estamos tentando pular direto para uma fé que afeta as circunstâncias, sem permitir que ela nos mude. Quando eu olho para esse texto, ele me chama muito a atenção a respeito daquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Um segundo exemplo, que está muito relacionado com a declaração de Isaías, é o que a Bíblia diz em Hebreus 11:34, que alguns pela fé apagaram a força do fogo. Eu amo essa declaração de Hebreus. A Bíblia não diz, e obviamente é uma referência a Sadraque, Mesaque e Abdinego, ou se você preferir, Ananias, Misael e Azarias, que eram os seus nomes originais, os amigos de Daniel. A Bíblia não diz que pela fé eles apagaram o fogo. A Bíblia diz que pela fé eles apagaram a força do fogo. O fogo continuou aceso, mas não tinha o poder de consumi-los. E nos dias de Daniel, os textos de Isaías já eram escrituras conhecidas. Aliás, a Bíblia fala de Daniel intercedendo em cima das declarações de Jeremias. Então isso já era parte do que eles consideravam a palavra de Deus liberada a eles. Eu não sei se naquele momento eles lembraram do texto, quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas o posicionamento deles foi de enfrentar o fogo sem que o fogo pudesse consumi-los. E sabe o que é interessante? De novo nós vemos os mesmos elementos. Se você olhar para Daniel no capítulo 3, não vamos ler o texto todo, mas nos versos 20 a 27 nós temos o resumo, o extrato final do resultado da intervenção de Deus. Eu acho tremendo que a Bíblia diz que quando eles foram jogados na fornalha de fogo ardente, e a Bíblia destaca, inclusive no verso 21, já no 20, a Bíblia diz que o rei ordenou que os soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdinego e jogassem na fornalha de fogo. O verso 21 diz que a ordem foi cumprida, então esses homens foram amarrados e foram jogados. O verso 23 diz que os 3 homens caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. É uma ênfase. Mas daqui a pouco Nabucodonosor, o rei de Babilônia, está espantado. E ele pergunta para todos os seus oficiais, aquela turma que ganhava para concordar com o rei em tudo. Ele diz, nós não lançamos na fornalha 3 homens. Os caras dizem, é verdade, rei. E diz, eu porém estou vendo 4. E o 4 se parece com o filho dos deuses. A Bíblia não é clara aqui. Lá na frente, o Nabucodonosor vai dizer que Deus enviou um anjo, mas ele não é o cara que mais entende de tudo isso. E há uma grande discussão entre os estudiosos da Bíblia se de fato aquilo foi um artigo indefinido, um qualquer, um anjo, ou se foi o artigo definido, o anjo do Senhor. Que na teologia nós chamamos de uma teofania. Teofanias são manifestações de Deus limitadas, sem manifestar toda a sua glória, mas que normalmente nos levam ao reconhecimento de que Ele estava lá. O que nos faz entender que Cristo, sendo aquele que revela o Pai, é o que está em questão e evidência. Particularmente, eu acredito que não foi um anjo qualquer. A primeira declaração do rei, sem entender muita coisa, ele falou, parece um filho dos deuses. Ele está tentando definir quem ele está vendo. E sabe o que é curioso? A primeira revelação nesse momento caótico diz respeito à presença. Deus sempre está tentando trazer em mim e você a consciência. Ele está presente. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Aliás, Ele garantiu o contrário. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas quando Ele revela a sua presença, o problema ainda está lá. A fornalha continua acesa. Mas de alguma forma, a Bíblia diz que quando eles saíram, não tinha cheiro de fumaça, não queimou um fio de cabelo. As roupas tinham a mesma aparência. Agora, o que a Bíblia deixa nas entrelinhas, que foi a única coisa que queimou, as amarras que os prendiam. O rei diz, nós lançamos eles amarrados. São 3 ênfases deles amarrados. Mas ele diz, eu vejo 4 homens soltos que andam passeando pelo fogo. É o que eu tenho aprendido na Escritura. Se você de fato aprende a confiar no Senhor e usufruir o que a presença dele disponibiliza, a única coisa que a fornalha vai ter o poder de queimar são as amarras que te prendem. E você pode sair dessa melhor do que entrou. Agora a Bíblia fala deles passeando. Gente, isso aqui para mim me soa mais do que ironia. Eu lembro de um dia que eu estava lendo, eu falei, está de brincadeira, passeando na fornalha. Nós não estamos falando de um shopping center, nós não estamos falando de um jardim. Mas o lugar da manifestação da presença de Deus, quando você tem a consciência de quem Ele é e da presença dEle, o foco, a atenção, está todo nele. Não existe mais o desânimo das circunstâncias. Existe a empolgação da certeza da manifestação dEle.
E momentos de fornalha pode virar lugar de passeio e de diversão. Significa que algo aconteceu do lado de dentro. Você prevaleceu sobre as circunstâncias. Você apagou a força do fogo. Mesmo que o fogo continuasse aceso, ele não está te queimando. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui visitar um crente, no meu primeiro ano do ministério pastoral. E eu cheguei para ele, sabia que ele estava enfrentando os problemas, era visível que ele estava bem desanimado. Falei, amigo, vem checar como é que está a sua fé. Quando eu falei isso, ele olha para mim e pergunta, que fé? Do jeito que ele falou, já me deu um desânimo. Aí eu falei, como assim que fé? Aí ele viu que o negócio estava feio, ele tentou meio que se explicar. Não, é porque tem a fé para a salvação, tem a fé para a circunstância. Eu falei, agora que você distinguiu uma da outra, eu quero saber das duas. Ele falou, pastor, de boa, fé para a salvação, estou tentando crer na doutrina da repescagem. E na primeira chamada eu já não subo. Eu falei, e a fé para a circunstância? Ele falou, pastor, está pior ainda. Ele falou, até quando eu vejo a luz no fim do túnel, eu acho que é um trem que entrou para me pegar. Ele diz, esperança zero. Né? Eu lembro que eu saí dali precisando de oração. Tem gente que você visita que te desanima. Mas eu lembro de um crente que eu encontrei, ovelha do rebanho, que estava passando um perrengue, uma situação difícil. E quando encontrei ele, meu querido, tudo bem? Glória a Deus, pastor, tudo bem, tudo na bênção. Ele respondeu com tanta empolgação, falei, aquela situação já resolveu? Ele falou, ainda não, mas é uma questão de tempo, o Senhor está comigo, Deus está no controle, vai mudar. E aí você olha e diz, pode estar na fornalha, mas está sem cheiro de fumaça, não tem fio de cabelo queimado. Por quê? A fé está funcionando no primeiro estágio, que é o lá de dentro. E normalmente para esses, o segundo estágio vai abrir na sequência. Quando Pedro andou sobre a água, na hora que entra no vento, no barco, o vento cessa e a tempestade para. No caso dos amigos de Daniel, quando prevalecem sobre a circunstância, e eles apagam a força do fogo, ainda que o fogo continue aceso, daqui a pouco o Senhor vai tirá-los da fornalha. O que nós vamos encontrar ao longo de toda a Bíblia é uma recorrência. Nós precisamos entrar num lugar de confiança, onde as circunstâncias não prevaleçam sobre nós, mas nós é que prevalecemos sobre as circunstâncias, não por mera atitude mental de positivismo, por um reconhecimento de que a presença dele é o diferencial. Diferencial para nos fazer vencer o medo, diferencial para nos fazer ter o poder de prevalecer sobre as circunstâncias que sozinhos não conseguiríamos. Assim como Pedro, sem Jesus, não teria andado sobre a tempestade, assim como eles, sem a manifestação de Cristo na fornalha, não teriam vencido. Eu e você também não. Aliás, Jesus deixou claro lá em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Então não estou falando de algo que o homem produz por ele, mas em cooperação com Deus, ele pode viver algo diferenciado. E para terminar falando do processo, nós precisamos entender que a fé, que primeiro funciona do lado de dentro e depois do lado de fora, ela se firma na palavra de Deus. A Bíblia não é clara em Daniel 3 se eles lembraram da promessa de Isaías, mas havia uma palavra liberada. Pedro olha para Jesus e diz, se és tu, manda-me ter contigo. Não significa que toda tempestade, todo mundo anda sobre as águas, mas se eu e você estivermos abertos a não só vencermos as circunstâncias que tentam nos apavorar, mas estivermos dispostos a corresponder à palavra dele, nós podemos experimentar coisas extraordinárias. Isso não significa que em todas as circunstâncias todo mundo vai ver as mesmas intervenções. Eu já tive circunstâncias que resolveram lentamente e algumas parecia quase que naturalmente. Eu já tive circunstâncias que foram resolvidas instantaneamente, de forma sobrenatural, por inquestionável intervenção do alto. É lógico que a experiência não determina a doutrina e o que nós vamos crer, mas o que a Bíblia fala deveria determinar tanto o que cremos, como aquilo que nós experimentamos. Embora eu não esteja aqui tentando generalizar que todo mundo nas mesmas circunstâncias tem que viver, os mesmos resultados, nós sempre precisamos estar abertos a permitir que Deus traga à nossa memória aquilo que Ele tem falado na sua palavra. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Jeremias 1:12. Eu gosto muito dessa declaração. Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. O Deus que falou vigia sobre a sua palavra e tem um compromisso com aquilo que Ele falou. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que a fé ela se apoia no caráter de Deus, no reconhecimento de que Ele não pode mentir, de que Ele tem um compromisso com aquilo que falou. A Bíblia diz em Romanos 4:20 que Abraão não duvidou por incredulidade da palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus.
estando plenamente convicto, diz o verso seguinte, o 21, de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. De novo, qual é o fundamento? A promessa, aquilo que Deus falou, a sua palavra. E eu lamento que crentes enfrentem circunstâncias e não consigam saber o que é que Deus diz sobre aquilo, porque não gastam tempo com a palavra. Eu lamento que muitas vezes, enfrentando circunstâncias difíceis, alguns se abatem a tal ponto de nem permitir que o Espírito Santo os inspire para ter uma palavra onde eles possam enfrentar aquelas circunstâncias. Em Abacuque, no capítulo 3, nós temos o famoso cântico de Abacuque, do profeta. E é impressionante a forma como ele se posiciona em Deus, a sua manifestação de fé, a sua confiança. Em Abacuque 3, o texto diz a partir do verso 17 ao 19, é bem conhecido: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, que o rebanho seja exterminado da malhada, que nos currais não haja gado. No verso 18 ele diz: todavia, traduzindo, apesar disso, a despeito disso tudo, não importando essas circunstâncias. Gente, numa época onde tudo dependia da agropecuária, esse cara está dizendo ainda que os campos não produzam mais nada e que o rebanho tenha perecido. Numa economia que depende da agropecuária, esse cara está dizendo, ainda que a casa caia, numa linguagem mais contemporânea, ainda que o circo pegue fogo, ainda, como diria a geração de meus pais, que tudo vá para o beleléu. Ele diz assim: todavia, eu me alegro no Senhor. Outras traduções dizem: me alegrarei. A minha diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Por que ele consegue se alegrar? Porque Deus é um Deus de livramento e de intervenção. O verso 19 ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça e me faz andar nos meus lugares altos. Sabe o que é curioso? Que essa declaração do verso 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, é a citação de um salmo de Davi, que já era parte das Escrituras. Ele foi registrado tanto em 2 Samuel 22, 34, como no Salmo 18, 33. Então ele está falando da capacidade de reagir corretamente. Ele está fundamentado no quê? Na palavra. O Senhor faz os meus pés como os da corça. O meu design celestial não é para andar lá embaixo nos vales, é para andar lá em cima nos picos. Não significa não ter problema. Ele está dizendo: mas ainda que a casa caia, que o circo pegue fogo, que tudo vá para o beleléu, que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que nos campos não haja mantimento, que nos currais não haja gado, que o rebanho seja exterminado da malhada. Ele diz, ele não está declarando que andar por cima é não ter problema. Ele está dizendo: eu não vou deixar que nada disso traga abatimento. Eu vou me alegrar, eu vou me exultar no Deus da minha salvação. Quando a coisa funciona do lado de dentro, no primeiro estágio, nós seremos levados a ver resultados do lado de fora. Uma das maiores lições que eu tive sobre isso aconteceu há 25 anos atrás. Mês que vem vai completar 25 anos. Quando Israel, meu primeiro filho, nasceu, eu lembro que eu estava orando especificamente pelo parto, na reta final. Eu orava pelos meus filhos antes de casar. Depois de casado, mais ainda. Mas depois que minha esposa engravidou, cada uma das vezes, a gente intensificou muito mais o volume de oração. Mas quando estava chegando a reta final, eu comecei a orar muito pelo parto. E num desses momentos que eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara. Ele diz: ora e jejua, porque você vai enfrentar uma grande batalha na ocasião do parto do seu filho. Eu digo, quando Deus traz um comando e um chamado claro para oração e jejum, eu digo às pessoas: não ignore. Outro dia alguém falou: isso não for. Eu falei: é melhor você perder uns quilos e estar equivocado sob uma advertência, jejuando por alguma coisa que talvez não era, do que não obedecer um impulso. Outro dia um falou isso fora da minha mente. Eu falei: aí tu vive sentindo vontade de jejuar, para ser você e sua carne querendo que você faça isso. Tem coisa, gente, que é mais fácil você perceber que Deus está te chamando, porque são coisas que você não quer fazer. Naquele momento, daquela palavra, eu fiquei 6 dias sem comer em jejum, orando, intercedendo, lutando, batalhando. Pastor, o senhor programou o tempo? Não.
Somente no momento onde eu tive uma certeza no meu espírito que algo havia rompido no mundo espiritual e que eu tinha alcançado a vitória, é que eu parei. Isso aconteceu no 6º dia. No dia do parto nós tivemos uma grande complicação. Palavras do médico não cristão. Né, sem danos. Eu não estou dizendo que toda circunstância de complicação no parto a gente necessariamente tem uma intervenção. Meu irmão está aqui me acompanhando hoje, ele é o caçula, mas não era para ter sido o caçula. Depois dele nós tivemos uma irmãzinha, ela viveu 2 dias, faleceu com problema no coração, foi para a glória, né? Não teve o tempo de crescer, de viver. E eu não estou aqui tentando pregar uma teologia onde você não tem problema. Eu estou tentando dizer o seguinte: quando nós temos uma palavra de Deus, nós temos que aprender a nos mover em cima da palavra. Porque tem crentes assim: eu não posso basear minha fé naquele que teve uma intervenção de Deus, tem aquele que não teve. Eu falei, não pode basear numa experiência, pode basear na outra. Não é a experiência do que teve, nem a do que não teve que determina a nossa fé. A pergunta é, o que é que Deus está dizendo? Porque a fé depende da palavra. E eu tinha uma palavra de Deus, ele me avisou antes do problema. Mas na hora que o problema chegou, gente, é impressionante a força que o desânimo da circunstância tem sobre nós. Minha esposa foi fazer uma das últimas consultas do pré-natal com o obstetra, o médico que estava acompanhando e faria o parto. E ele falou para ela, Kelly, eu sei que você quer muito um parto normal, mas infelizmente eu não vou poder concordar com a espera. A pressão dela estava altíssima, ele fez alguns exames, ele falou, estou preocupadíssimo. Você vai para casa, arruma as suas coisas e volta para o final da tarde. Nós vamos fazer a cesárea hoje, porque pelo seu estado eu não quero arriscar. Era o nosso primeiro filho, minha mulher já estava com a mala pronta para ir para a maternidade, já fazia umas 2 semanas, né? Ela simplesmente chegou em casa, tomou um banho, arrumou as coisas, ela vira para mim e diz, vamos para a maternidade? Eu falei, meu amor, ele falou no fim da tarde. Ela falou, eu prefiro ir já. E eu falei para ela, está muito cedo. Ela falou, vamos já. Eu falei, amor, é muito cedo. Ela olhou para mim e falou, eu estou com um sangramentozinho e eu não quero arriscar. Gente, sangramentozinho na cabeça de homem é coisa pequena, é diminutivo. Mas quando nós chegamos na clínica, ela fala para a atendente, diz, eu preciso que você acione o doutor fulano de tal, com urgência, porque eu estou com hemorragia séria. Eu olhei, a minha vontade é perguntar, e o Zinho, o que... A moça falou, olha, corre para o quarto tal, já está aqui as roupas do cirúrgico, alguém vai chegar para assistir você, vai adiantando que nós nem podemos arriscar. E quando chegamos, foi o tempo de minha mulher ir ao banheiro, trocar de roupa, colocar as roupas para o cirúrgico, voltar. Aquele quarto do hospital estava inundado de sangue. Quando o médico entra e olha aquele tanto de sangue no chão, diz, de quem é esse sangue? Eu falei, é dela, tipo, sou eu não. Ele passa a mão no telefone na minha frente, era o maior especialista que nós tínhamos na cidade. E ele fala com a secretária, chama a equipe toda agora para o cirúrgico, emergência emergencial. Eu não sabia o que era uma emergência emergencial, mas a redundância, a ênfase dele me assustou. Eu falei, era para esse cara estar calmo. Ele olha para mim e diz, me ajuda, bota ela na maca, vamos levar para o cirúrgico. E quando eu vi o quão assustado ele estava com aquilo não me inspirou. Ele disse, espera do lado de fora. Eu tinha um trato de entrar para assistir o parto. Embora a gente brinque, marido, pai, nunca assiste o parto. Ele entra na hora final, fica de costa para a cena do crime, segurando a mão da mulher, a mulher ficar consolando ele, dizendo, vai dar tudo certo, meu amor. Ela, além de dar a luz, tem que consolar o marido, isso quando ele não desmaia. Que os cabra machos são a coisa vergonhosa nessa hora. E eu lembro que ele falou, olha, quando tiver tudo pronto eu te chamo. Eu do lado de fora, gente. Eu lembro que pouco tempo depois nós tivemos aquele episódio das Torres Gêmeas aqui nos Estados Unidos, que quando desmoronaram depois do atentado, foi 1 ano de trabalho 24 horas ininterrupto, 1 ano para tirar aqueles entulhos. A sensação que eu tinha, falando com o sentimento depois, é que o mundo tinha desabado inteiro em cima de mim. Um desânimo. Eu não conseguia orar, eu não conseguia fazer nada vendo aquilo tudo. Eu queria estar aqui dizendo para você que um anjo desceu do céu, fez um cafuné na minha cabeça, disse, vai dar tudo certo. Mas não aconteceu nada disso. Eu não desânimo, nem orar eu conseguia. E eu lembro que dentro de mim, eu só estava assim pensando, por quê?
Eu ficava pensando, não conheço ninguém que orou tanto por um filho, que orou tanto por um parto, né, como eu fiz. E naquele momento eu só estava desanimado. Em algum momento eu ficava dizendo, Deus, fala comigo, nada. Em algum momento algo acendeu dentro de mim, eu sabia que não era coisa da minha mente. Algo dentro de mim disse, abra sua Bíblia no livro de Isaías. Abra a Bíblia no livro de Isaías. Eu estava mantendo a tradição do clã. Meu primeiro presente foi uma Bíblia. Quando meu filho fosse nascer, eu já estava com a Bíblia pronta para dar de presente ali na maternidade, já com a dedicatória feita. E eu peguei a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu não escolhi onde, mas caiu no livro de Isaías. E não só no livro de Isaías, mas caiu num texto que naquele momento eu sabia que não tinha como ser acidental, coincidência. Quando eu abri a Bíblia, o texto falava a respeito, Isaías 26, verso 17, diz assim, como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós na tua presença. Depois coloquei minha mulher na maca e ajudei a levar para o cirúrgico, ela começou a entrar em trabalho de parto e ter as dores de parto também. Mas o verso 18 diz, concebemos nós, nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. Quando eu li esse segundo versículo, eu desabei. Falei, peraí Deus, o Senhor me manda ler a Bíblia para eu descobrir que essa gravidez vai dar em nada. Falei, isso aí é circunstância, já tinham me dito. E quando eu falei assim, o Espírito Santo falou comigo, leia o versículo seguinte, o 19 diz, vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Quando eu li isso, a palavra de Deus foi vivificada dentro de mim de uma forma que eu não sei explicar. O Espírito Santo me fez lembrar várias coisas. Ele diz, eu não te disse para jejuar e orar, e que você teria um problema e uma dificuldade na hora do parto, quase como quem diz, você está estranhando o quê? Mas eu não te preveni para orar, para confiar, para que antes? Ele começou a falar comigo lá atrás, eu não te disse que eu te daria um filho menino. Deus falou comigo sobre essa gravidez antes dela acontecer. Ele falou, não te orientei sobre o nome que você deveria colocar na criança. Eu entendi que ele está dizendo, você acha que eu ia falar, prometer tudo isso, te chamar a lutar por ele, para que simplesmente termine em nada? E algo começou a borbulhar dentro de mim, era fé. Mas o Espírito Santo falou comigo, você tem duas opções. Ou você fica aí sentado chorando e enterra o seu filho, ou você se levanta e faz alguma coisa a respeito. E eu surtei. Eu levantei no corredor daquela clínica e até hoje dou graças a Deus que naquela época não tinha essas câmeras de filmagem que tem hoje em todo lugar, porque os caras teriam me internado num hospício. Eu enlouqueci, eu surtei. Eu levantei e falei, espírito de morte, tira a pata suja de sobre a vida do meu filho, agora eu te repreendo, eu te confronto em nome de Jesus. E eu fui para o pau. Eu comecei a declarar as palavras de Deus, meu posicionamento de fé, e alguma coisa mudou do lado de dentro. Eu senti que eu não estava mais debaixo daqueles escombros do mundo desabado em cima de mim. Eu virei um gigante, alguma coisa mudou do lado de dentro. E depois que mudou do lado de dentro, eu sei exatamente a hora que abriu o segundo estágio. De repente, a porta do cirúrgico abriu, me comportei da bagunça que eu estava fazendo lá de fora. Um dos médicos saiu e falou, doutor, disse, só pode entrar. Eu entrei, mas entrei, não era mais eu. Como eu sei que não era mais eu que segurei a mão da minha esposa. E falei para ela, vai dar tudo certo. Não foi ela que falou para mim. Ela falou, eu sei. Eu falei, você sabe coisa nenhuma, quem sabe sou eu. Você não sabe como eu sei. Deus está conosco, não tenha medo, não assuste com nada disso. Deus está conosco, vai dar tudo certo. Ficava só vendo a cabeça de um dos médicos assim, tipo, deixa ele ter a surpresa daqui a pouco. Quando meu filho nasceu e chorou, eu lembro que um dos médicos falou assim, hoje nós vamos sair daqui e acender vela para tudo quanto é santo. Aí um deu um sinal com a cabeça, e tentando entender, o cara apontava para o meu lado que eu vi, ele meio lerdo, ele falou, o que o senhor faz? Falei, sou pastor. Ele, ficou só nisso. Mas eu lembro que eu tinha dito para o médico, falei, doutor, eu quero acompanhar os primeiros cuidados, o primeiro banho, limpar o menino, mas o senhor pode não entender, eu preciso só que o senhor me dê as normas de higiene, como funciona na clínica. Eu quero levantar esse menino para Deus e consagrá-lo antes de vocês fazer qualquer coisa. Ele falou, tudo bem. A enfermeira que vai estar assistindo, a enfermeira padrão, ela da sua igreja pediu para ser chamada na hora que você estivesse. Ela vai te orientar a fazer tudo certo. Eu lembro só que na hora que ela foi sair, falou, pastor, vem. Eu falei, ainda não. Deixa eles fechar minha mulher aqui, que
está toda aberta. Bota essa criança na estufa, não faz nada com ela. Eu falei, eu só saio daqui a hora que terminar. Quando terminou, lá fui eu. Eu lembro, na época a gente não tinha celular, nada disso. Para filmar era a câmera mesmo. E eu chego filmando meu menino, empolgado, emocionado que eu estava. Eu botei a câmera do lado, mas esqueci ligado. Se você assistiu o vídeo, até hoje está filmando a parede, mas pegou toda a conversa. Eu falei, o que é que aconteceu ali dentro? Ela falou, pastor, seu filho vive um milagre. Ela falou, eu te falar isso como crente é uma coisa. Ela falou, eu conheço aqueles médicos, eles estão surpresos. E foi ela que me detalhou todo o processo, o que aconteceu. E ela falou, eles vão te dizer isso. Pastor, isso aqui é um milagre, uma intervenção de Deus. Não tem explicação. E eu levanto aquele menino, eu consagro a Deus, eu oro com ele. E algo dentro de mim, simplesmente me trazendo uma convicção. Se não houvesse uma atitude em cima de uma palavra específica. E eu não estou aqui querendo julgar você pelas circunstâncias que você viveu, mas te incentivar diante daquilo que você enfrentar, a sempre buscar uma palavra de Deus. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Eu lembro do dia que eu estava na sala de casa, atendendo uma pessoa. Esse cara olha para mim e diz, pastor, ele foi lá pedir meu aconselhamento. Ele me interrompeu enquanto estava falando e falou, Deus está falando comigo. Mandou a gente orar pelo seu pai agora. Outro dia alguém falou, pastor, o senhor sentiu? Eu falei, senti nada, mas era meu pai. Eu falei, orar não faz mal, dobramos o joelho. Mas quando eu dobrei o joelho para orar, eu digo que o espírito de súplicas, de oração veio sobre mim. E enlouqueci, eu surtei naquela oração. Eu lembrava de meu pai a vida inteira dizendo, verás os filhos dos filhos. Nessa época minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Juliana, esposa do Paulo, está aqui grávida do primeiro filho deles. O mais velho já tinha presenteado meu pai com a neta, mas eu falei, está no singular, não é os filhos dos filhos. E eu me fiei em cima da palavra e dizia, teu servo criou nisso a vida inteira. Eu não sei o que pode estar acontecendo agora, mas eu luto pela vida dele, eu me levanto como intercessor e me baseando na palavra, orando. Eu lembro quando o camarada falou, eu olhei no relógio, era tipo 9h22, 23, alguma coisa assim. Era antes das 9h30. E nós oramos. Eu me perdi naquela oração. Eu acho que uns 40 minutos depois a gente já tinha parado de orar. Me veio um sentimento de paz e alívio. Quando deu umas 10 e pouquinho, ali entre 10h10 a 10h15, o telefone toca. Na época ele era absurdamente analógico. Não tinha o controle de chamado, não dava para saber quem está ligando. Mas quando eu tocou eu já sabia, era minha mãe. Falei, está ligando para falar do meu pai. Quando eu atendi, minha mãe com a voz embargada disse, para tudo que você estiver fazendo. Vá orar pelo seu pai, porque ele teve um infarto sério, que os médicos estão dizendo, vai entrar na categoria desses irreversível. Eu falei, mãe, eu não vou orar. Ela disse, você está maluca, seu pai? Eu falei, eu não vou orar, já está orado. Essa batalha foi ganha. Eu falei, que hora aconteceu isso? Ela falou, perto das 9h30. Eu falei, entre 9h22 a 9h23, a gente já estava com o joelho em terra clamando por ele. Meu pai viveu de uma forma sobrenatural. Mais 7 anos. E ele teve um outro problema. Quando teve outro problema, eu falei para Deus, não deixa embora. Ele falou, não se meta. 7 anos atrás te deixei interferir, agora você não se mete. Eu não estou dizendo que você vai resolver tudo, porque você não é o Senhor de todas as coisas. Mas quando nós temos a palavra dele, nós podemos saber se avançamos ou se recuamos. O que honestamente eu acho é que a gente não tem que só deduzir e desistir. A gente precisa ter um posicionamento de permitir que a palavra mexa conosco. Eu posso vir à noite te contando milagres e intervenções de Deus, inúmeras. Mas posso te falar de muita circunstância que eu também não vi absolutamente nada. Isso não muda o meu reconhecimento de que ele está comigo. E se não for para mudar a circunstância, no mínimo, ele não vai deixar a água me afogar. E ele não vai deixar o fogo me queimar. E nós precisamos entrar num nível de confiança e fé, onde o medo não nos governe. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando, porque eu esqueci que tinha hora para terminar o culto. E o duro que eu não posso nem culpar o fuso, que aqui está mais cedo. Pai, a tua palavra foi compartilhada e eu tentei da melhor forma possível ajudar meus irmãos e irmãs a entenderem um pouco do que a tua palavra diz sobre os estágios de funcionamento da fé, sobre esse lugar de confiança no Senhor. Mas a verdade é que além de precisar entrar no lugar de entendimento da tua palavra e de confiança que são generalizados,
Nós também precisamos da direção do Teu Espírito Santo. Eu oro que nesse momento, eu não preciso ser profeta, ó Deus, para saber que meus irmãos estão enfrentando dificuldades. Isso é a vida, e nela nós teremos aflições. Mas eu oro que possa haver esse funcionamento da fé no primeiro estágio, que é ter bom ânimo, antes de chegarmos ao segundo estágio, quando o Senhor será Salvador. Eu oro que hoje o medo seja dissipado, que haja um novo nível de fé e confiança, e que a Tua palavra produza isso, debaixo da ação personalizada do Teu Espírito Santo. E nós oramos que aquilo que o Senhor começou aqui agora, não termine no final dessa reunião. Pelo contrário, nós oramos que aquilo que o Senhor começou cresça, progrida dentro de cada um de nós. E que a gente possa ter o posicionamento correto de fé e confiança. Eu oro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. E olhe para cá um instante, eu tenho um hábito. Toda vez que eu prego sobre fé, como eu estou fazendo agora, eu não oro com ninguém depois, a menos que Deus me dirija a fazer isso. Porque a ideia é que você assuma um posicionamento diante de Deus e você decida, eu vou confiar nele. Então, eu acredito que o que nós precisamos nesse momento não é muito tempo orando para que as circunstâncias mudem. É você se posicionando para que algo comece a mudar do lado de dentro. E depois, a gente possa acionar o outro estágio quando muda do lado de fora. Amém? Eu quero que você creia no Senhor. Se você já experimentou isso antes, você sabe o que eu estou falando. Se não, está na hora de começar a escrever uma história marcada por intervenções de Deus. É bem mais fácil falar isso hoje com 35 anos de vida no Espírito. Mas hoje, cada vez que um problema aparece, a minha primeira reação não é desanimar, não é ficar batido, não é perguntar por quê. Eu dentro de mim começo a pensar, é mais uma chance de ver Deus mover. É mais uma história para o currículo das intervenções de Deus. É mais uma história para meus filhos e netos contarem, passarem adiante daquilo que Deus fez. Há um lugar onde você aprendemos a descansar, porque Ele está conosco. E se Ele vai mudar ou não a circunstância, esse não é o mais importante. Se Ele está conosco, mesmo que o fogo continue aceso, não vai nos queimar. Mesmo que a água continue por lá, não vai nos afogar. That's it. Que Deus abençoe, fortaleça seu coração, sua fé. Alguém tem que tomar esse microfone de mim, pastor Sali, terminar essa reunião. Foi um prazer. Clique e veja mais vídeos como esse.